Fala aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei quando é que vocês vão ver esse vídeo. Essa é sempre minha vinheta, tá? Galera, turma de eletromecânica aí. Hoje a gente vai falar sobre como são a administração aplicada, a eletromecânica. Melhor do que não ter gestão de qualidade, não é? Gestão de qualidade ela se encaixa em tudo. Então vocês conseguem resolver erros, encontrar defeitos com a rapidez muito melhor, tá? Então você consegue ter ali um melhor aproveitamento, tá bom? Então assim, o que é método? A gente vai falar sobre método. Então tem aí no slide de vocês, método é o caminho para se atingir um objetivo ou meta. O método é montando a partir de ações muito claras e bem definidas, passíveis de serem monitoradas, tá? Então ele com o método, pessoal, você consegue monitorar de perto, fica mais fácil você encontrar ali os defeitos, os erros que estão acontecendo dentro da sua empresa, dentro mesmo ali do seu maquinário, tá bom? Então a gente vai passar aqui para o primeiro método, tá? Que é o método a ferramenta de brainstorming, tá? São ferramentas da qualidade. E vem a ferramenta do brainstorming. O que é o brainstorming? É uma tempestade de ideias, tá bom? Qual é o objetivo dele? É gerar ideias de forma a romper com eventuais paradigmas, tá? Uma forma estruturada e não estruturada. Estas reuniões não devem passar de 15 minutos. Então, o que acontece? Eu chamo os especialistas no assunto. Se deu um problema numa máquina, por exemplo, lá tem uma máquina, o gargalo está parado, e eu preciso encontrar o defeito com mais rapidez, então eu faço um brainstorm, uma reunião rápida, chamo todos os responsáveis dos setores, para que a gente possa colocar as ideias para tentar resolver aquele problema. A gente tem que entender que se um problema não tem solução, por que eu vou me desesperar? Se um problema tem solução, por que eu vou me desesperar? Então, eu chamo os especialistas, chamo todos os responsáveis dos setores e eu busco fazer ali em 15 minutos uma reunião rápida para tentar resolver esse problema o mais rápido possível. Então, a gente chama ela de brainstorming, tá, pessoal? Então, é reunião rápida. Sempre que vocês ouvirem dentro das grandes indústrias que vocês trabalharem, falar assim, é porque está tendo um brainstorming ali, é porque está tendo uma reunião rápida, porque teve algum problema, ou ele quer alguma ideia para poder melhorar o fluxo, tá? E ele chama as pessoas responsáveis para poder ter uma tempestade de ideias, porque 10, 5, 6 cabeças pensam muito melhor que uma. Um dá ideia, o outro às vezes completa a ideia da pessoa. Então, o brainstorm serve para isso, tá, pessoal? Serve para essa reunião, para que eu tenha uma coisa estruturada. Mas também pode ser não estruturada, tem que ser rápido. Então, vamos lá, jogo rápido. Mas eu posso botar isso no papel, fazer com que isso seja uma planilha? Claro, isso é óbvio. Então, eu posso chamar os meus especialistas, a gente ter todas as ideias, colocar no papel, para depois eu decidir qual seria a melhor, tá ok? E aí a gente vai para falar aí um pouco mais dele, são os cuidados a serem tomados com o brainstorm, tá? Ter um problema claramente definido. Então, eu não posso fazer um brainstorm sem ter um problema. Eu tenho que ter um problema. Ah, professor, você disse que basta uma solução. Para ter uma solução, teve que ter um problema, tá? Então, eu tenho que ter uma solução para o problema. O problema não quer dizer que está com defeito. Eu estou dizendo que eu tenho um problema que tem que ser resolvido. O problema que a empresa está vendendo, mas eu quero vender mais, isso é um problema. Está produzindo pouco, eu quero produzir mais, esse é um problema. Então, tudo é um problema. Se você quer melhorar, ele gera um problema, tá? Então, tem que ter esses cuidados. Se eu não tiver um problema, não tem o porquê eu ter um brainstorm, porque ninguém vai conseguir dar ideias sem saber o que está acontecendo ali. Então, eu preciso ter já o problema definido para eles tomar a ideia, o caminho certo ali, no momento certo, tá, pessoal? Então, sem problema, fica muito sem ser afunilado. Então, eu tenho que afunilar, dar um problema para a galera, para eles pensarem bem naquele problema e me dar as ideias melhores para poder ser executada. Ter um número razoável de pessoas no grupo. Brainstorm não é com 2, 3 pessoas. Brainstorm é com 5, 6, 7, 8, 10 pessoas. Então, a partir de 5 fica um brainstorm legal. Menos que isso, tu vai ter uma reunião aí que não se chama brainstorm. É uma ideia de 2 pessoas. Então, 2 cabeças pensa bem, mas tem que ter mais especialista no assunto. Por exemplo, um mexe com o maquinário X, mas o outro mexe com o maquinário Y. Mas aí tem uma terceira pessoa que faz parte do setor
Z. Então eles conseguem afunilar, conseguem ali acoplar tudo certinho para que todos saiam numa garantia melhor. Eu não posso simplesmente fazer com que um seja bom e o outro seja ruim se eles não caminharem em conjuntos, tá bom? Um facilitador que estimule e reforce positivamente a participação dos participantes. O brainstorm tem que ter um líder, tá, pessoal? Ele tem que liderar as pessoas para que elas entendam o que ele quer. Eu tenho que o quê? Eu tenho que facilitar as ideias para esse pessoal. Eu não posso só chegar, tá aí, me resolvam para mim. Não, vamos fazer assim, pessoal. Eu quero fazer assim, assim, e aí eles começam. E por que não fazer assim? Por que não fazer assado? Então, vamos fazer da maneira com que o facilitador dê ideias para eles, eles conseguem formular outras ideias em cima da ideia do facilitador, tá bom? Que aí, outra coisa, a motivação, tem que motivar o pessoal a pensar. Não é só perguntar, é motivar. Muitas vezes no brainstorm sai, meu amigo, se vocês conseguirem fazer uma produção maior para mim, dentro de 20 dias, um mês, vai ter uma bonificação X para todos que estão aqui envolvidos, para toda a equipe. Esses caras vão pensar muito mais motivados, então ele consegue pensar melhor nessas definições desse problema, tá? E aí depois de tudo, pessoal, a gente pensou, mas muitas vezes gera problemas que é difícil de resolver, que eu preciso ter uma ferramenta que resolva esse problema sem eu ter que pensar muito. Por exemplo, quebrou um cano. Mas o que quebrou esse cano? Porque se eu simplesmente consertar o cano, ele vai voltar a quebrar, porque eu não sei qual é a origem do problema. Simplesmente consertar, mas o que quebrou? Foi por causa do sol, então eu tenho que resolver essa parte do sol, que ressecou demais o cano. Ah, foi o carro, então eu tenho que resolver por que o carro está passando tão próximo aqui desse cano. Ah, foi a pressão, então eu tenho que resolver porque essa pressão está quebrando o cano. Então simplesmente não é só ajeitar. Tem que consertar o mal pela raiz ou cortá-lo pela raiz. Então eu tenho que pensar muito bem antes de resolver o problema, senão simplesmente vai ser um problema que eu resolvo e amanhã está quebrado novamente. E existe uma ferramenta muito boa para fazer isso, que é, perdão, o diagrama de Chicago, mais conhecido aí como causa e efeito e também como espinha de peixe, tá? Diagrama de Chicago, causa e efeito, conhecido também como espinha de peixe. Vamos ver o que são eles? Mostra as causas, as origens do problema apontado. Então, ó, é composto por uma linha horizontal e linhas secundárias verticais, tá? Ali, que levam as causas, tá? É comum seu uso com 5 categorias chamadas 5M, ou seja, máquina, método, mão de obra, material e o meio ambiente, tá? Olha aí um exemplo bem legal do causa e efeito. Ele é feito assim, então a linha horizontal, como vocês estão percebendo, aonde lá na ponta do problema, que é a cabeça do peixe, vai ser o problema, tá? E ali as possíveis causas que tenha originalizado esse problema. Exemplo melhor é esse aqui. Diagrama de Chicago, tá, pessoal? Olha aí. Matéria-prima, máquina, método, meio ambiente, mão de obra e medida, tá? Ele colocou 5 M's ali atrás. Vamos voltar. 5 M's. Então, máquina, método, mão de obra, material e meio ambiente. Mas, na verdade, é porque esse daqui já vai para 6 M's, porque tem o medida ali entrando nessa questão aí, tá, pessoal? Então, já tenho medida aqui, ó, essa partinha aqui que entrou depois de todos. Antes era só máquina, matéria-prima, meio ambiente, mão de obra e método, tá? Então, vamos lá. Olha só um exemplo. Um exemplo simples, tá, pessoal? O carro chegou atrasado. Esse foi o problema. Foi o problema, o efeito, né? É de madrugada, tá, pessoal? O carro chegou atrasado. Efeito. E quais são os possíveis causas desse efeito, desse problema? A medida. Então eu começo a colocar. Por que ele chegou atrasado? Vou colocar nos 6 M's, que vai me dar um parâmetro de tudo. Então eu coloco aí a matéria-prima, máquina, medida, o meio ambiente, mão de obra e o método. Então, vamos ver as medidas. Quais são as possíveis causas da medida, tá? O relógio, tá?
o marcador de combustível. O que é o relógio? Teu relógio não acionou o alarme, o teu marcador de combustível estava com defeito, você pensava que estava com gasolina e acabou que ficando sem gasolina, tendo que colocar. Ah, professor, mas por que isso? Calma, vou explicar. Vamos lá para a máquina. Quem é a máquina, né? O carro. Então, pode ter sido o pneu furado, pode ter sido a suspensão, pode ter sido o motor, tá? Na matéria-prima, o combustível. É o que faz o carro andar. No meio ambiente, condições meteorológicas, tá? Estradas, acesso, túneis, pontes. Aqui a gente não tem túnel, tem muita ponte, Imperatriz. Pode ter uma chuva daquela, faz todo mundo se atrasar, que deu ali mês passado, né? As estradas daqui não são tão muito boas, então eu saio mais cedo para chegar no horário, eu saio tarde, chego atrasado porque eu não me dá condições de andar como eu gostaria. Mão de obra, motorista, mecânico de manutenção, tá? Método, trajeto planejado. Então, olha só. Lá na mão de obra ele botou motorista. Você pode ser um ruim motorista e não chegou. O mecânico pode ter feito serviço ruim e quebrou novamente o carro. E o método, eu não planejei o meu trajeto. Eu pensei em ir por um lado e fui por o outro, que me deu um congestionamento. Então, eu tenho que me planejar. Por isso existe muito GPS. Mas, professor, eu sei qual foi a causa do meu problema. Foi lá o relógio. Beleza. E se não foi o relógio? Para que eu não precise procurar um por um, eu já coloco, pessoal, e aí eu começo a riscar, tá? Eu começo a riscar. Se não for o relógio, eu risco. Se não foi aqui o marcador de combustível, eu risco. No meu carro, não foi meu pneu, eu risco. Não foi minha suspensão, eu risco. Não foi o motor, eu risco. Se não foi o combustível, eu risco, tá? Se não, aqui na minha mão de obra, se não foi o mecânico, eu risco. Eu sou um bom motorista, então eu risco. Eu planejei meu trajeto, eu risco. Aí sobrou o que? O meio ambiente. As condições meteorológicas. Então eu posso ver que pode ter sido a estrada que tenha feito eu chegar atrasado. Então eu tenho que me planejar para as estradas agora. Então eu consigo me planejar sabendo que um problema muito grande vai ser as estradas da minha cidade, fazendo com que eu chegue atrasado no meu trabalho, na minha festa ou em qualquer outro lugar. Foi mais fácil encontrar o problema. Eu vou dar um exemplo. Eu tinha uma máquina impressão 3D que ela estava com muito problema. A gente botava para esquentar, ela não esquentava, ela botava, ficava pouco tempo quente. Então eu comecei a desmontar tudo e montando e não sabia o que resolver. Então o que eu fiz? Fiz a espinha de peixe. Vamos botar quais são as possíveis causas. Qual é a possível causa dela não esquentar? Pode ter sido relé, pode ter sido a placa, pode ter sido ali a configuração, pode ter sido isso, pode ter sido aquilo. Coloquei tudo lá na espinha de peixe. E aí eu comecei a riscar o que não era. E aí eu cheguei ao que realmente era, tá, pessoal? Depois de ter conferido tudo, eu cheguei ao que era. Por quê? Se eu tivesse conferido sem anotar nada, depois quando eu mandasse, eu ia conferir novamente porque eu não anotei, eu não sabia se eu tinha conferido aquela peça. Então eu anoto, colocando a espinha de peixe, começo a riscar e eu já olho, não, eu acabei de ver isso daqui, então não é. Então eu fui lá e descobri que era a minha configuração. A gente tinha que regular o PID da máquina, tá? O PID é onde deixa ela consegue manter uma temperatura e quando ela cai a temperatura, ela aciona a placa e o relé para que esse relé faça esquentar novamente, não deixando cair a temperatura tão facilmente. Ela mantém uma temperatura entre 80 e 90 graus e do bico a 210 a 235, tá ok? Então, eu vi que era isso, consertei, pronto, máquina funcionando. Beleza? Então, esse é o diagrama de Chikawa, tá, pessoal? Esse é o diagrama de Chikawa. Os vídeos, por que os vídeos não são tão longos? É para vocês entenderem bem facinho. Então, a gente estava falando de brainstorm, reunião rápida, diagrama de Chikawa, conhecido como espinha de peixe, também causa e efeito para poder resolver os problemas. Onde é que eu aplico isso na eletromecânica? Pessoal, como eu falei, as minhas máquinas aqui, você aplicar isso daqui num problema, numa problemática lá da máquina, você vai encontrar o defeito muito mais rápido, tá? E aí você vai consertar não parando a sua produção. Porque se você parar a sua produção, gente, aí ninguém tem tempo de tirar uma máquina, parar por 40 dias para tentar resolver um problema. Não, eu tenho que resolver logo o problema.
Eu tenho que encontrar o problema para quando eu tirar a máquina de lá já resolver e voltar para o local, tá? Então, muitos especialistas, muitos trabalhadores nessa área utilizam o diagrama de Ishikawa para encontrar os problemas, tá bom? Essas aqui são as folhas de verificação, depois eu vou falar para vocês. Falei do diagrama de Pareto, né? Deixa eu ver aqui qual é a que eu ia falar, tá? Então não é essas daqui. Então eu pensava que tinha um exemplo aqui, outro exemplo de diagrama de Ishikawa. Então entendido aí, pessoal? Vocês conseguiram entender aí que diagrama de Ishikawa serve para qualquer tipo de problema, até para dentro da sua casa, qual o problema que eu estou tendo, por que aquele cano quebrou, por que aquela pia está assim, por que aquela máquina está assim. Então eu consigo colocar dentro da espinha de peixe. Depois que eu colocar dentro da espinha de peixe, eu posso convocar aí um brainstorm, né? Com os meus, quem é responsável para tentar resolver logo o problema o mais rápido possível. Eu ganho tempo, ganho produção, porque eu não estou ganhando tempo. Todo mundo sabe que tempo é dinheiro, então tempo tem que ser bem planejado, bem solucionado, porque senão você vai perder dinheiro, tá? Quem trabalha, quem é patrão sabe que o tempo, uma dica que eu dou. Quem trabalha para os outros, sempre quando vai para o trabalho ele não se importa muito. Isso aí é de fato. Tá bom, eu vou lá, tô cansado. Quando se é o patrão, pessoal, quando você tem aí uma empresa, você quer chegar primeiro, você sai por último, porque é a tua empresa, tu dá o sangue, tu gosta daquilo. Eu tenho, uma semana que tô dormindo 2 da manhã, acordando 5 da manhã, tá? E trabalhando. Por quê? Porque quanto mais peças a gente pega para fazer, mais a gente vai ganhar com isso daí, tá? Então eu consigo trabalhar assim. Mas a tua saúde? Consigo, a minha saúde. Eu sempre fiz isso, então não tá sendo problema nenhum. Eu consigo dormir um pouco à tarde para tentar resolver o problema. Olha que nós estamos gravando vídeo e sempre trabalhando para tentar resolver o problema do pessoal. E sempre com o método diagrama de Ishikawa aí, causa e efeito, para tentar resolver mais rápido e não ficar nessa paralisação, esperando e tudo. Tá bom, pessoal? Então, galera da eletromecânica, muito obrigado, um forte abraço. A próxima aula eu vou enviar para vocês novamente, porque as aulas estão sendo de sábado, então, mas eu vou enviar novamente. Outra aula a gente vai falar daqui a pouco, né? A gente vai falar sobre o 5W2H, tá bom? Então é uma outra parte que vai compor aí essa parte da gestão da qualidade, tá ok? Forte abraço, muito obrigado e até mais. Valeu!